Vou falar agora sobre a escola literária de Machado de Assis. Machado de Assis foi da última geração de escritores romantistas aqui no Brasil, tendo como suas primeiras obras de caráter romantista. Mas Machado de Assis foi o principal nome do realismo aqui no Brasil, sendo o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras e um dos artistas literários mais aclamados. Machado de Assis é carioca, nascido no Morro de Livramento e que durante sua carreira atuou como jornalista, cronista, crítico e dramaturgo e poeta, contribuindo para vários gêneros da literatura no Brasil. No começo de sua carreira, ele aposta em textos mais conservadores com influência romântica. A primeira fase do autor, que é considerada menos madura, é a mais próxima do romantismo, com seu estilo de escrita mais ingênuo. As principais obras conhecidas dessa época foram Helena, A Mão e a Luva e Ressurreição. Durante sua carreira como autor de realismo, ele cria a trilogia que faz parte do realismo, né? Que são Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borbas. Elas são muito marcadas pela ironia e pelo pessimismo que é dado ao longo dessas três obras. Durante sua fase realista, né, Machado de Assis ele não costuma seguir uma narrativa linear. É como se as histórias fossem contadas pelos personagens à medida que eles vão relembrando algo, né, durante a narrativa. Ele faz muito uso da digressão. Ele desvia o tema central que está proposto ali para fazer reflexões sobre o assunto, né, e trazer recordações ao longo da narrativa que ele vai explorando. Esse recurso que o autor usa é muito bem visto na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde ele funda, né, o realismo aqui no Brasil. Só finalizando aqui, com sua extensa produção durante a vida, né, ele consegue influenciar vários escritores famosos aqui no Brasil, como Olavo Bilac e Lima Barreto, além de causar muita admiração em um de seus amigos, José de Alencar, que morreu pouco tempo antes, né, dele fundar a Academia Brasileira de Letras e se tornar o primeiro presidente aqui no Brasil, que depois carinhosamente, né, foi chamado de Machado de Assis, Academia Machado de Assis. Foi escritor negro, vindo de uma família humilde. Ele nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, no ano de 1839 e morreu no ano de 1908. Ele estudou por conta própria e acabou se tornando um dos escritores de maior importância no país. Além de romancista, Machado de Assis foi crítico literário, jornalista, poeta, cronista e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Foi em sua figura que o movimento realismo do Brasil ganhou seu principal representante nacional, e o movimento teve espaço principal em sua literatura. Bom, olá, eu sou o Alan Bertoldo e eu vou falar sobre as características literárias de Machado de Assis, onde as principais características são a crítica à burguesia e à sociedade de maneira geral, a ironia, a metalinguagem e o diálogo direto com o leitor, onde a crítica à burguesia e à sociedade se teve por conta de sua carreira jornalística e o modo de como ele via a sociedade, que acabou influenciando de maneira direta em suas obras. E a ironia, sempre usada como um recurso estilístico em suas obras, como por exemplo em um trecho da obra Dom Casmurro, onde o personagem Betinho fala: "Todos os amigos que me restam são de data recente e os amigos antigos foram estudar a geologia dos Campos Santos", onde o personagem Betinho diz com eufemismo irônico que os seus velhos amigos estão mortos e estão estudando a geologia do cemitério. E na metalinguagem, o autor sempre
tenta interpelar a leitura do leitor para que o leitor não confunda a realidade com a ficção. Já no diálogo direto com o leitor, o autor sempre tenta conversar com o leitor numa tentativa de catequizá-lo e convencê-lo de sua ideologia, sempre tentando convertê-lo contra a injustiça de seu tempo. E também uma coisa que é muito bom observar é que as suas obras são muito conhecidas pelo realismo psicológico, onde o Machado de Assis sempre caracteriza muito os seus personagens pelos aspectos psicológicos. Bom, me chamo Matheus e irei falar sobre as principais obras de Machado de Assis. Bom, são diversas obras que Machado de Assis escreveu, e entre elas foi romance, peças de teatro, contos, poesias, crônicas e entre outras obras. E o que mais destacava em suas obras era o romancismo e o realismo. E com isso tudo veio a obra de Dom Casmurro, que era um dos maiores romances que Machado de Assis escreveu, lançado em 1899, contado por um formato de lembrança de Bento Santiago, Bentinho, na qual ele narra sua vida marcada pela relação de sua amada Capitu e ciúmes de seu amigo Escobar. E o destaque dessa obra é que o personagem feminina, que era a Capitu, era uma das importantes no romances nacionais daquela época, do século XIX. E Machado de Assis resolveu presentear seus leitores com uma descrição que deixaria lembranças para seus leitores, que era olhos de cigana oblíqua e dissimulada, ou olhos de ressaca. Eu vou falar sobre as peças de teatro, que também foi uma das principais obras que Machado de Assis deixou. Então, uma das principais, que era que as mulheres tinham pelas pessoas tolas, o próprio tema já diz como essa peça foi elaborada, que foi de 1861, lançamento. E falar sobre as poesias também, que era uma das principais, era Americana, de 1875, na qual contava sobre as tribos americanas, que eles tinham um conflito entre eles ali. E conto de 1916, que deixou uma das importantes obras também, que era Relíquias da Casa Velha. E nesse conto eles relembram o passado e as tristezas que passou por aquela casa, contando o que se havia naquela casa. Então o tema já diz tudo, a relíquia que vivia e o que eles passavam por ali. Falar sobre Memorial de Aires, que foi a última obra lançada por Machado de Assis em 1908, na qual foi o ano de sua morte. E trata-se de um romance psicológico autobiográfico, que tem como tema principal os suicídios amorosos e a futilidade dos personagens pertencentes a elites brasileiras do século XIX. E a característica das obras de Machado de Assis, ele tinha como principal objetivo chamar a atenção dos leitores. E nessas obras ele fazia com que o leitor se aprofundasse mais e viajasse na leitura. Tinha pensamentos que passavam por suas cabeças. Então, essas são as principais obras
feitas por Machado de Assis. Bom, eu me chamo Carlos Eduardo e eu vou estar fazendo a análise textual do poema Estela, de Machado de Assis. Bom, o poema em si, ele realiza um movimento dicotômico e ele é dividido entre a ideia clássica e a ideia romântica. À primeira vista do título, ele é um nome próprio e a palavra estela também é uma palavra latina e significa estrela. Bom, estela carrega todo um aparato semântico já no título. É nome de mulher e é também um astro com luz própria. Bom, a primeira estrofe ela se envolve no programa clássico, com o uso da figura de linguagem prosopopeia, no qual o autor ou orador empresta características de seres inanimados a pessoas. Bom, acontece em: a noite arrasta o manto e verte o último pranto por todo o espaço. Bom, essa sucessão de noite para o dia, trabalha com a metáfora entendida como uma transposição de significantes com significado subrepto. No certo dias e noites, o poeta ele assinala a mutabilidade dos eventos do mundo. Há logo dois momentos nas primeiras estrofes: a noite que cede espaço ao clarão do dia. Podemos ver o quanto a escuridão ela carece de simpatia. A muda e torva irmã. Ao ser confrontada com a radiosa luz solar, nem mesmo as estrelas decantadas em tantos outros poemas de outras épocas e autores merecem uma sorte melhor. Podemos ver em: uma por uma vão as pálidas estrelas, e vão com elas teus sonhos, coração. Finalizando a análise, podemos ver que esse influxo de ir e vir ele é algo recorrente na história da humanidade. Eu consigo entender que essa questão de fim, essa questão da morte, ela não é algo absoluta. O próprio poema ele enxerga um recomeço ao trazer o alento da manhã, ou seja, ele traz um ânimo do amanhã. Me chamo Bruno de Paula e vou falar sobre o texto chamado Pai contra Mãe. Bom, o Pai contra Mãe fala sobre as dificuldades financeiras de uma família em crescimento durante a época da escravidão brasileira. Bom, a história ela se inicia apresentando Cândido Neves. Cândido Neves ele mudava frequentemente de trabalho por diversos problemas. E um dia ele conhece Clara, que era órfã, e também sua tia Mônica. E após longos meses de namoro e muito amor, eles decidem ter um filho e também se casar. Bom, tal ideia que a tia Mônica desde o princípio foi contra, porque eles não teriam uma estabilidade financeira para sustentar o bebê e nem para alimentá-lo. Então ele decide se tornar caçador de escravo. E essa alegria durou pouco, porque logo depois chegou um novo concorrente. E após isso, eles não tinham como pagar suas contas, então foram despejados da casa. A tia Mônica, ela saiu logo à procura de moradia. Ela encontrou quartos baixos na casa de uma velha rica, mas isso não mudou nada, porque a tia Mônica falou para ele que ele tinha que entregar o bebê a um orfanato, deixar o bebê de lado. E após muito questionamento, ele decidiu levar o bebê. Só que no meio do caminho ocorreu um imprevisto. E ele acabou encontrando a Arminda, que era uma fugitiva, uma escrava fugitiva. Então ele deixou o bebê com o farmacêutico e saiu à procura da Arminda. Então ele capturou a Arminda, entregou, pegou o bebê, recebeu sua recompensa. E o ponto objetivo, então ele deixou o bebê com o farmacêutico e saiu à procura da Arminda. Então ele capturou a Arminda, entregou, pegou o bebê, recebeu sua recompensa. E o conto termina com a escrava fujona capturada e a família unida. E a gente pode ver que aí, nesse texto, nesse conto, tem uma questão de moral, né? Não é mesmo? O texto, portanto, apresenta-se um espetáculo que apresenta a ação do homem no mundo. E
verificamos como certos homens estão em busca de valores simbolizados pelo dinheiro e também geradores de conflitos marcados pela história da escravidão no Brasil no século XIX. Como o vencedor ele se posiciona em relação favorável ao negro, assim, de uma forma substendida e metaforizada, e quanto o branco escravista de uma forma totalmente irônica.